Olá pessoas, tá tudo bem com vocês? Meu nome é Giovanni Fernandes e seja bem-vindo ao meu canal. Porém, não seja bem-vindo apenas ao meu canal, seja bem-vindo também ao canal do Érico de Sá. Seja bem-vindo ao canal do Henry, ao canal do Heitor, canal do Wilker, do Marcelo, do Alberlan. Porque a partir de hoje você vai ter 7 dias de fotografia. É uma semana inteira em que cada canal participante vai te ajudar com algum conceito básico ou alguma explicação para você que está iniciando na fotografia ou quer entender um pouco mais de alguma área. E vamos começar aqui com o canal Giovanni Fernandes Fotografia. Mas antes de entender um pouco mais quais equipamentos você precisa ter para começar na fotografia, roda a vinheta aí! Muito bem, meus amigos e minhas amigas, se você não sabe qual equipamento precisa para poder começar no mundo da fotografia, esse vídeo é ideal para você. E o melhor de tudo, esse vídeo vai ser atemporal. Não importa se você está vendo hoje, em 2019, ou se vai estar vendo muito mais para frente. Eu vou explicar conceitos básicos que você precisa procurar em uma câmera que com certeza, por muitos anos à frente, serão exigidos em qualquer tipo de câmera. Quando você procurar sua câmera, você tem que decidir entre alguns tipos. Há câmeras compactas, como essas aqui, só que hoje em dia já não é mais tão atrativo no mercado, mas isso aqui já foi grande moda porque cabe no bolso e tem muitos controles, mas elas deram espaço para os celulares, que possuem até muitos recursos hoje em dia que você só encontra numa DSLR ou numa mirrorless. Mas há sempre um meio termo, há as câmeras conhecidas como bridge, que elas não têm tantos controles avançados quanto uma DSLR ou uma mirrorless teria, mas também não são tão básicas quanto uma câmera compacta. Mas olha, não importa qual equipamento você escolha, o importante é você definir para o que precisa dele. Quer um exemplo? Vamos imaginar que você quer fazer fotografia de rua, mas de um jeito bem discreto. Não é muito interessante você pegar uma DSLR com uma baita de uma lente. Pode chamar muita atenção. Dependendo do caso, um smartphone já quebra o seu galho. O importante é, independente da câmera ou smartphone que você escolha, você tem que procurar alguns modos de trabalho que você vai ter para controlá-los. Um dos modos mais importantes que você tem que procurar no seu equipamento, caso vá comprar ou já tenha, é o modo manual. O modo manual é tão importante que amanhã mesmo, na aula que o Érico vai dar sobre flash, um flash que tem em grande parte das câmeras, que é esse de cima aí da sua câmera, o modo manual é imprescindível para ele. Mas até na última aula, que vai ser sobre astrofotografia, que é fotografar estrelas, o modo manual também vai ser útil. E ó, essas fotografias de estrela aí que você vai fazer, pode ser da janela da sua casa. Essa semana de fotografia promete. Mas vamos lá para os equipamentos. Então, além de escolher o tipo de equipamento, se é uma DSLR, se é uma mirrorless, se é uma câmera do tipo bridge, é interessante você ver os modos que essa câmera trabalharia, principalmente o modo manual. Tem alguns outros modos? Tem. Há modos automáticos e há modos semi-automáticos, como aqueles que dão prioridade. Existem modos que vão dar prioridade para a abertura do diafragma ou para o tempo de exposição, fora aqueles modos programáveis. Mas você já escolheu o seu equipamento, já viu que ele tem um modo que se adequa melhor ao que você quer fotografar. Tá na hora de você ver sobre a lente. E sobre lente, daqui a pouquinho nós vamos nos aprofundar no assunto, mas nesse momento o mais importante é ver se seu equipamento ele tem a lente intercambiável, que é o fato de você poder trocar a lente. De certa forma é possível fazer isso com o celular, não trocando a lente naturalmente, mas colocando novas lentes. Isso aqui é um adaptadorzinho que você coloca no celular e essa aqui é uma lente do tipo grande angular. Então nesse momento o meu celular ele é capaz de enxergar em 180 graus. Não tem tanta qualidade assim, mas quebra um galho. Mas não é só de lente que vai viver seu equipamento. O seu equipamento, quando captar a luz, ele vai precisar armazenar isso em algum lugar. Para isso que existem os cartões ou mesmo a memória interna. O armazenamento pode ser a partir de um cartão CF,
que seria esse tipo aqui, que ele é encontrado mais em câmeras um pouco mais robustas, como essa aqui que já é um pouquinho velha. Existem os cartões do tipo SD, existem cartões pequenininhos do tipo micro SD e existe também os adaptadores. Isso aqui não é um cartão SD, é um cartão micro SD que ele está num adaptador que o torna um SD. Tem muita gente que fala mal disso, fala que dá problema e tudo mais. Já tem mais de 5 anos que eu uso isso aqui para os meus vídeos, para os meus trabalhos e nunca deu problema o micro SD. Geralmente o que dá problema é o leitor. Mas depois que você vê que tipo de cartão a sua câmera suporta, e geralmente vai ser o cartão do tipo SD, é interessante você também ver a classe com que ele trabalha. Pois a classe é a velocidade de leitura e gravação que ele pode se comunicar com a câmera. Quanto mais rápido a classe, mais rápido você consegue fazer a foto e a câmera já está liberada para fazer uma outra foto. Senão ela fica literalmente travada. E uma outra coisa que você tem que ver na sua câmera é como você vai olhar literalmente a foto. As DSLRs você vai utilizar o Viewfinder, que é aqui onde você vai colocar o seu olho dominante. E se você não sabe qual é o seu olho dominante, não esquenta. Durante esses 7 dias vai ter muitos links aí na descrição para você conhecer um pouco mais do meu canal e conteúdos relacionados a esse vídeo, mas também já ir conhecendo o canal de outros fotógrafos. Dá uma olhada mesmo na descrição, hein? Mas é por aqui pelo Viewfinder onde você vai colocar seu zoião. Mas se você não gostar do Viewfinder, você pode utilizar o Live View. Essa câmera aqui não tem, mas essa câmera aqui ela tem o Live View, que quando eu ligo a câmera, ela tá até aqui já, ó. Então eu olharia por aqui ao invés daqui. E dentro da sua câmera vai ter o sensor, que é justamente a peça principal que vai armazenar as informações de luz e sombra. O sensor ele pode ter diversos tamanhos. Basicamente, um dos principais tamanhos é o sensor full frame, que ele equivale ao filme de 35mm, mas também tem os sensores conhecidos como cropados, que são os sensores APS-C. Mas dentre os fabricantes Canon, Nikon, Leica, pode haver tamanhos diferentes aí do seu sensor. Por isso que vale sempre muito, antes de comprar qualquer equipamento, dar uma bela de uma lida em reviews, análises e principalmente no manual. Afinal, você não precisa ler o manual só depois de comprar a câmera. Você pode já baixá-lo da internet. Mas cuidado, meus amigos e minhas amigas, porque tem muita gente que cisma que megapixels é sinônimo de qualidade. Uma câmera cropada, ela pode ter menos megapixels do que uma câmera full frame e ainda assim ter uma qualidade final de imagem melhor. Por quê? Pode depender muito da tecnologia que está embutida no seu equipamento. Por isso que vale muito a pena você ver reviews sinceros na internet. A sua câmera ela pode se comunicar com qualquer outro equipamento, desde que ele tenha algum tipo de compatibilidade de comunicação. Hoje em dia já é muito comum câmeras nativamente se conectarem a redes Wi-Fi e conseguir repassar informações direto para um computador ou celular. Mas as câmeras também podem ter tecnologia Bluetooth, NFC e vários outros métodos. É importante você ver qual tipo de comunicação seu equipamento tem, até mesmo se ele tem o padrão USB. E mesmo assim, ver qual tipo de classe é o seu USB. Porque tem USB 2, tem USB 3, tem USB 3 isso e aquilo e aquilo. E seu equipamento ele tem uma autonomia. Essa autonomia é através da bateria. A bateria ela tem a sua capacidade em miliampere, mas necessariamente comprar uma câmera que tem trocentos miliampere não significa que ela vai durar tanto tempo. Um exemplo é esse celular. Isso aqui é um Samsung S3 Mini, é um celular velho pra dedéu. Ele tinha uma bateria muito furrequinha. Eu comprei uma outra bateria não oficial. E essa bateria aqui ela tem 3.500 mAh. É bem diferente da bateria original dele que vinha com essa capacidade que está aparecendo na tela, porque eu não lembro. O que acontece? Com essa nova bateria aqui, ele consegue ficar 25 dias sem carregar. Mas são 25 dias sem estar conectado a nada, porque esse celular aqui eu utilizo mais para fotos ou para despertador. Se eu deixo o Wi-Fi, Bluetooth, essas coisas todas ligadas, a bateria não dura nem uns 2 dias e meio.
Mas a sua câmera, se você quiser aumentar a autonomia sem precisar ficar comprando mais e mais baterias para não ter que ficar trocando a bateria, você pode optar por colocar um grip na sua câmera. Mas se você quiser, você pode pensar também em ter um eliminador de bateria, que é a pecinha que eu estou usando nesse momento na minha câmera. O que acontece? É uma pecinha que ela liga a câmera diretamente na tomada. Só cuidado, porque isso pode ter alguns riscos. Eu tenho que torcer para não ter uma pane elétrica aqui agora na minha casa. Tá pegando fogo, bicho! Chama o bombeiro lá! Agora, meus amigos e minhas amigas, vamos falar sobre lentes. É bem provável que sua primeira câmera venha com essa lente aqui, a tão mal falada ou bem falada 18-55, que é a lente do kit. Essa lente, em 18mm, ela consegue atingir um eixo que podemos chamar assim de grande angular, porque ela pode pegar muita coisa em cena, assim como está aparecendo aí na foto. Se eu coloco ela para 55mm, eu afunilo um pouco mais o raio de visão da minha câmera, ainda mais se eu estou utilizando uma câmera com um sensor crop, que ela não é o frame completo. Mas ainda existe lentes específicas, por exemplo, para retratos ou ocasiões especiais, como a 50mm, que muita gente chama de cinquentinha. Essa lente, por exemplo aqui, ela tem o diafragma 1.8, que possibilita uma profundidade bem rasa de campo. Deixar o fundo embaçado. Mas além de lentes grande angulares e lentes versáteis como a 18-55, você pode optar por ter teleobjetivas, que tem muita gente que não gosta também não, mas eu adoro. Essa aqui é a minha tão querida 75-300. Ela pode ser utilizada para muitas coisas, principalmente eu a utilizo para retratos em 75mm. Pois assim ela não deforma o rosto da pessoa, como está nesse exemplo aparecendo da foto de rosto com 18mm e a mesma foto, o mesmo rosto, a mesma pessoa estranha em 300mm. Podemos também dividir as lentes entre lentes claras, que são aquelas que têm um diafragma bem abertão, por exemplo, essa 1.8 que está aparecendo aí, e as lentes escuras. Essa minha tele ela já pode ser considerada uma lente escura, porque o maior diafragma que eu consigo nela é em 4, isso se eu utilizá-la em 75mm. Se eu deixo ela em 300mm, o máximo diafragma que eu consigo, a maior abertura que eu posso colocá-la é em 5.6. Para ambientes fechados, essa lente já seria um pouco complicada. Eu teria que aumentar muito a sensibilidade do meu sensor, que é o ISO, ou então me utilizar de algum flash. Mas já que eu falei de ambientes fechados, eu não poderia utilizar uma lente fixa se eu quisesse algo versátil, para não ter que ficar trocando de lente toda hora. Aí eu posso recorrer à nossa tão amigável 18-55, porque assim, em 18 eu estou em grande angular, eu posso fotografar um grupo de pessoas, mas se eu quiser fazer um retrato, um detalhe do rosto de alguém, aí eu posso migrar para 55mm. As lentes tipo zoom, como elas vão ter mais elementos óticos dentro dela, a qualidade se perde um pouco, pode se tornar uma lente um pouco mais escura. Já as lentes fixas, que são aquelas que você não consegue mudar a milimetragem, como a lente de 50mm, elas tendem a ser mais claras e tendem a ter uma nitidez melhor. Mas, naturalmente, isso tudo depende da marca e modelo da câmera. E a sua câmera e a sua lente, elas precisam conversar bem, porque a sua lente, em conjunto com a sua câmera, pode influenciar muito na hora de fazer o foco. E o sistema de foco existem vários, por isso que não adianta muito a sua câmera ter 5.000 pontos de focagem se ela não tem uma compatibilidade total com a sua lente. Existem focos que são do tipo contínuo, que por mais que um objeto se mova, a câmera junto com a lente entende aonde o objeto está e vai mudando o ponto de foco para aquele objeto. E existe o foco automático que se trava. Isso tudo é interessante você ler o manual da sua câmera, porque quanto mais avança a tecnologia, melhor fica o sistema de foco.
mas ainda assim, na indústria do cinema até hoje, se utiliza e muito o foco manual. A sua lente e a câmera podem ter funções adicionais para facilitar o manejo na hora da foto, e uma delas é o estabilizador, em que ele vai mover elementos internos ou da lente ou da câmera, a fim de que mesmo que você dê uma tremidinha, ele consiga estabilizar a imagem. E ainda em relação à sua lente, você pode contar com isso aqui. Os filtros. Existem vários tipos de filtro. Um deles é o filtro polarizador, que ele consegue amenizar alguns tipos de reflexo. Existe também o filtro ND, que não é esse aqui, que é o de densidade neutra. Ele consegue comer alguns pontos de iluminação. Mas para quê? Que eu vou botar um treco na frente da minha lente que vai acabar com a luz inteira. Para fazer uma cena como essa que está aparecendo aí, que eu gravei o sol com um diafragma muito aberto da minha lente. Muitas vezes a pessoa se utiliza desse tipo de filtro ND para fazer fotos como essa aí, que é o chamado véu de noiva, que é uma longa exposição durante o dia. E você também tem esse filtro aqui, que aparentemente parece um pedaço de vidro que não tem função nenhuma, mas é quase isso, que é o filtro UV. Basicamente hoje, a sua lente e a sua câmera já contam com vários sistemas de proteção contra os raios ultravioletas. A sua câmera tem a penca dessas proteções, uma delas é o coating, que é um tratamento que ela recebe. Hoje em dia o filtro UV ele é mais utilizado para proteção da lente. Só que como é um outro elemento que você está colocando na frente, isso pode gerar alguns inconvenientes na imagem, como o flare e o glare. E por falar em flare e glare, você também tem isso aqui que é o parasol. É uma outra forma de proteger a sua lente e uma outra forma de evitar o flare e o glare, que são aqueles efeitozinhos que na verdade são condições físicas aí de algum tipo de iluminação que está chegando no seu sensor. Pode ser interessante ou não esse efeito. E uma coisinha, isso aqui não é um parasol mesmo não, tá? Isso aqui é um duto de ar de computador que eu utilizo como parasol. Vai estar aí na descrição como você pode fazer um desse aí pra você também. Mas já quebra um galhão. Tá na hora de falar daquele camarada que bota medo em muito fotógrafo, que é o flash. O flash, antes de comprar, é muito importante você ver marca, modelo e compatibilidade com a sua câmera, porque existem muitos flashes alternativos como esse aqui da Yongnuo, que ele não é naturalmente feito para a câmera, ele é adaptado, é uma empresa que fez e deu um jeitinho dele conseguir funcionar com a câmera. Mas independente do flash que você escolheu para o seu equipamento, o seu flash ele tem uma potência, que é o quanto de luz ele consegue jogar. Essa potência pode ser fracionada em cargas e para facilitar o cálculo matemático é utilizado o seu número guia. Cálculo matemático, matemática. Se você não gosta de matemática, você pode preferir, ao utilizar o flash em vez de modo manual, você pode optar por utilizá-lo em modo TTL, onde ele vai fazer a leitura a partir da lente da câmera. Então, o quanto de luz está chegando no sensor da sua câmera é o quanto o flash vai fazer a compensação de exposição. Resumindo, não adianta fugir da matemática, de um jeito ou de outro você vai ter que utilizá-la. O flash, além do modo manual e do modo TTL, ele tem algumas outras modalidades de trabalho. Uma delas é trabalhar a partir da fotocélula, onde ele é ativado se baseando em algum outro flash que foi acionado, seja na câmera ou algum outro que esteja coordenando ele. Uma outra forma de se comunicar com o flash é a partir de transceptores como esses aqui. Esses aqui são os mais básicos que apenas ativam o flash à distância. Eu não consigo controlar a distância, a carga, nem o zoom do flash, por exemplo. E dependendo do tipo de flash, ele ainda pode trabalhar no modo de autossincronismo, porque a sua câmera ela tem um tempo de exposição limite para conseguir se sincronizar com o lampejo do flash, que é muito rápido. Enquanto a sua câmera pode aguentar no máximo sincronizar com o flash em 1/200, o flash ele pode trabalhar em velocidade de 1/200.000. E o seu flash ainda consegue trabalhar em modo multi, onde você consegue fazer múltiplas exposições. São efeitos muito legais como esse aqui. Mas para essa foto que apareceu aí, eu tive que deixar a câmera em cima de um tripé. E vamos agora falar de tripé. Tripés tem vários, desde os mais básicos,
queria esse aqui, que é um tipo de Gorilla Pod, que é um tripézinho que você pode agarrar ele em alguma coisa. Há tripés maiores como esse que eu estou usando aqui agora e que está aparecendo aí para vocês no insert. O importante é, na hora de comprar um tripé, você ver a sua estabilidade e também o seu peso. Tem tripés de fibra de carbono, tem tripés com peças metálicas, mas o importante principalmente também, por exemplo, é ver as juntas do tripé. Porque de nada adianta você ter um tripé cheio dos Beregedé de adamantium com vibrânio, mas se as juntas de trava dele são de plástico forrequinha. Por isso que alguns tripés eles podem ser caros, mas é para uma vida inteira. Uma outra coisinha que pode ser interessante você ter aí na sua mala, na sua bolsa de fotografia, é um disparador remoto. Assim você consegue, remotamente à distância, disparar a sua câmera. Existem também temporizadores que eles são utilizados muito para time-lapse, mas hoje em dia, com a tecnologia e a evolução dos celulares, muitas câmeras já conseguem se comunicar com os celulares. Então, se a sua câmera já estiver se comunicando com o seu smartphone, dependendo do aplicativo instalado no seu smartphone, você pode programar a câmera inteira e até mesmo ver pela telinha do seu smartphone o que está aparecendo na sua câmera. Mas lembrando que isso tudo depende da marca e modelo da câmera e também do celular. Tu não vai querer com esse celular aqui se comunicar, sei lá, com uma T8i, se é que existe T8i. Poderia existir, né? E onde é que você vai levar isso tudo? Aí você vai precisar de uma mochila, que bateu no microfone aqui. Existem as mochilas fotográficas, que elas já vão ter vários tipos de compartimento próprios para você poder guardar seu equipamento. E dependendo da mochila fotográfica você consegue levar muita coisa mesmo, somente itens necessários ou até mais do que você precisa. Ou você pode usar bolsas mais discretas como essa aqui que eu uso quando eu vou fazer fotografia de rua. Mas muito cuidado mesmo com o peso. Porque se somar a câmera com as lentes, flash, baterias, pilhas, tripé, tudo isso nas suas costas e você levando e andando o dia inteiro com isso, mais pra frente, meu amigo e minha amiga, o seu corpo vai sentir as dores. E agora que você tem todo o seu equipamento, você vai sair para fotografar com ele e naturalmente você vai sujar o seu equipamento. Por isso que você precisa de itens que ajudem a limpar. Um dos itens que pode te ajudar na limpeza é o Fuk Fuk. Mas essa bombinha de ar aqui é para poder tirar sujeiras superficiais. Com essa pecinha aqui que é o Lens Pen, você tem de um lado um pincelzinho para poder também tirar alguns tipos de poeira. E aqui você tem tipo uma espuminha com carbono, que é para poder tirar gordura da sua lente e marcas de dedo. Porque, querendo ou não, às vezes a gente mete o dedão na lente. Não faça isso, hein? É muita coisa para ter, hein? Imagina o quanto você vai gastar. De qualquer jeito, aí na descrição do vídeo também tem um vídeo meu onde eu falo quanto eu já gastei com equipamentos fotográficos. Será que eu gastei muito? Será que eu gastei pouco? De um jeito ou de outro, vai ter um vídeo também sobre seguro de equipamentos. Será que vale a pena ter? Você trabalha com a profissão? Você é hobbyista? Isso tudo é discutido lá no vídeo. Meus amigos e minhas amigas, olha quanta coisa eu falei e não mencionei nem 10% do que é a fotografia. E hoje foi só o primeiro dia. Eu espero muito que você dê uma olhada na descrição, porque vai ter muitos vídeos bacanas, não só do meu canal. Aqui na descrição tem muito vídeo interessante já do canal do Érico, que amanhã ele vai falar sobre flash para vocês. Só que no canal do Érico já tem muita coisa sobre flash, mas ele vai falar de um flash que muita gente torce o nariz, mas ele é extremamente essencial, é o flash pop-up. Então amanhã nos encontramos lá no canal do Érico, porque vai ser a vez dele falar e bater um papo com vocês muito bacana sobre o flash pop-up e também outras coisitas mais. Meus amigos e minhas amigas, eu vou ficando por aqui, mas não acaba por aqui seus estudos. Olha mesmo a descrição, tem muita coisa interessante do meu canal, do canal do Érico, do canal do Henry, do Igor, ou seja, de todo mundo. Tem muita coisa para aprender, só tá faltando agora você assistir os vídeos. Mas eu não quero que você só assista os vídeos não. Se possível, dê like, comenta e o mais importante, pratiquem. A única forma da gente aprender fotografia é praticando e errando muito, errando bastante. Porque já dizia um grande fotógrafo da montanha, as suas primeiras 10.000 fotos vão ser horríveis, mas vamos fazê-las.
Com isso, meus amigos e minhas amigas, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês estejam na sombra porque eu estou com muita paz e amanhã, lá no canal do Érico de Sá do Lentes e Lentilhas, com certeza tem muito mais. São 7 dias de fotografia. Tchau!